Bom dia, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Vocês que estão aí conosco. Mais um dia, mais uma terça-feira. Nós estamos aqui, né, para ministrar a palavra. Hoje nós vamos estar recebendo a Mary Duarte, né? A gente chama ela de Pastora América, ela já atua como pastora. Sejam bem-vindos. Envie aí o convite para alguém, para eles saberem que a gente já está online. O pessoal vai entrando. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Daqui a pouco ela deve entrar aqui. Bom dia. Bom dia, Lani. Amanda, bom dia. Tudo bem? Ângela, bom dia para vocês. Vocês conseguem ouvir o som? A adoração? A gente vai estar com essa canção adorando aí enquanto a pastora Mary vai entrar. Nós vamos começar o nosso momento aqui com ela. Deixa eu localizá-la. Aqui ela já entrou. Saudade, Amanda. Um abraço. Já recebi. Bom dia, pastora. Bom dia a todos. Um excelente dia. Amém. Graça e paz. O pessoal está chegando aí, está entrando. A gente estava aqui ouvindo a adoração, né? Obrigada por ter recebido aí esse convite, né? A gente tem se falado aí desde a outra semana e graças a Deus a gente está aqui. E eu tenho conversado com esse pessoal que todo dia entra aqui às 11 comigo. E desde que começou lá em dia 13, dia 14 de março, a gente... Deus colocou no meu coração um propósito da gente estar levantando esse momento que seria a exaltação dele, né? Um trono de adoração, de leitura da palavra, de oração. E algumas pessoas, às vezes eu venho sozinha, algumas pessoas, às vezes eu tenho convidados, e a gente está sempre aqui trazendo uma palavra, né, de renovo, uma palavra de instrução também para as pessoas. E eu sou grata, porque hoje a gente pode ouvir a senhora aqui, né, e falando principalmente para as mulheres. Eu havia proposto esse tema, né, da gente falar sobre a mulher cristã, os desafios nesse tempo, os desafios nessa quarentena também. Tem muitas mulheres com muitos desafios, né? Então, o prazer da senhora estar aqui conosco. Para quem... Eu acho difícil alguém não conhecer a senhora, né? A gente chama ela de pastora, né? Mas ela estava falando, eu exerço o ofício, mas eu ainda não sou pastora. Mas ela é a minha pastora, né? Pastora do Projeto Recomeçar, esposa do pastor Cláudio Duarte. Então, pastora, bem-vinda aqui. E a senhora está com a palavra aí para falar com essas mulheres também que estão chegando. Bom, primeiramente, como eu disse, né, um bom dia. Não sei se tem algum homem, se tiver, não se sinta ofendido, porque o nosso público é mais feminino, mas seja muito bem-vindo, um excelente dia para você. Eu acredito, assim, que muitos homens têm ouvido algumas palavras minhas e têm, assim, visto por um outro ângulo, né, porque muitas vezes você tem uma esposa dentro de casa que tem um determinado comportamento que muitas vezes ele não sabe nem como lidar, mas uma pessoa de fora falando tem ajudado bastante.
É E verdade. por incrível que pareça, eu tenho me surpreendido porque eu achava que muitas pessoas já tinham ouvido, que já estava ok, muitos já me conheciam, mas não, eu estou surpresa na quantidade de pessoas que ainda não me conhecem. Então, prazer, eu sou Mary Duarte, casada com o pastor Cláudio Duarte, mãe de Caio e Felipe, sogra de Maiara, avó de Miguel, mulher que teve um verdadeiro encontro com Deus depois de 27 anos, nascida e criada no Evangelho, e pasmem vocês, essas coisas acontecem. Então eu estou aqui simplesmente para dizer para você que está aí meio desanimada, você que ainda não se encontrou na vida, não desista, Deus está aqui, Ele é o mesmo ontem, é hoje, será sempre eternamente, e Ele está aqui para nos salvar, Ele está aqui para mudar a nossa vida. Então que você sinta esse abraço, esse calor de uma pessoa que passou por muitas adversidades, mas que venceu e está vencendo. Nessa quarentena aí, que não é bem uma quarentena, um afastamento social, eu tive assim umas reflexões na minha vida que foram muito fortes, por isso eu estou falando mais, né? Porque pessoas precisam ouvir desse Deus que ainda continua fazendo. Porque na minha época o tempo era diferente, era uma época que não se tinha muito acesso a conhecimento, o acesso era muito precário, e hoje nós temos acesso aí inúmeros, né? Como, por exemplo, essa live, nós temos programas, nós temos várias pessoas para nos orientar. Então, pare de sofrer. Deus tem uma vida rica e abundante, como diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, tome posse disso e pare de sofrer. Eu sei que não é fácil, é desafiador, mas nós sabemos que é possível, pois eu estou aqui. Amém. Então, pastora, nesse período, né, eu participei também de algumas lives onde a senhora estava testemunhando, né? Talvez, quando a senhora fala, talvez muitos não me conheçam. Talvez conheçam como a esposa do pastor, mas talvez não conheçam a sua experiência de vida, né? Talvez não tenham tido acesso a ela. E muitas mulheres, quando acabam ouvindo, elas acabam sendo curadas também, porque elas recebem aquela palavra como um incentivo a se abrirem para o Senhor, para que o Senhor possa entrar e fazer o trabalho que muitas das vezes um psicólogo, uma pessoa pode ajudar. A gente não está menosprezando nem tirando essa importância desses trabalhos. Mas existem curas que só o Senhor pode entrar e fazer e realizar, né? E eu queria que a senhora compartilhasse com essas mulheres. A senhora falou aqui, depois de 27 anos na igreja, como foi esse seu encontro? Como a senhora se abriu para que o Senhor entrasse, o Espírito Santo começasse a tratar com a senhora? Bom, quando eu falo assim que as pessoas não me conhecem porque sabe que é a esposa do Cláudio Duarte, porém, se você for pesquisar, raramente você vai encontrar uma imagem minha, e principalmente com ele. O porquê disso tudo agora? É porque eu era doente da alma. Antigamente, as igrejas, né? Porque eu e Cláudio, nós somos nascidos e criados em Xerém, e nós nunca nos mudamos de Xerém, até tentamos morar na Barra uma época, mas não deu muito certo, porque a gente tem amor a este lugar. Então, o que acontece? Aqui é um pouco, é tipo um interiorzinho. Então, muitas das vezes, você não tem acesso a determinadas informações. Então, é importante sim, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos tratar. Muitas das vezes, você está numa situação que o teu corpo está pedindo algo e você vai dando coisas da alma ou você dá coisas do espírito. Então, há esse desequilíbrio. Então, eu passei esses 27 anos assim na igreja, mas sem entender direito o que era, né? Muitas vezes eu tenho aquela passagem comigo do jovem rico e de Zaqueu. Por quê? O jovem rico, ele foi lá para conhecer Jesus, foi ter um encontro com Jesus, ele sabia da palavra, ele sabia dos mandamentos, mas ele cumpria?
Não, e levou um mega choque, porque quando Jesus tocou exatamente onde ele precisava, ele se assustou e foi embora. Mas já Zaqueu não, já Zaqueu ele só queria olhar, Zaqueu só queria conhecer Jesus e teve um verdadeiro encontro com Jesus e levou ele para casa e foi um homem que teve uma mudança radical, foi tão radical que ele falou assim, olha, eu pago, se eu defraudei alguém, eu pago. Mexeu no bolso, querida, o cara está convertido mesmo, não é verdade? Então, foi isso que aconteceu. Eu vivia assim, de estar na casa do pai, mas eu não conhecia o verdadeiro pai. Mas devido a traumas, devido a situações que tinham acontecido comigo. E eu acredito que tem muitas pessoas dentro da igreja assim, viu? E quando que mudou, essa chave virou? Quando foi essa mudança? Como que aconteceu? Porque nessa época o pastor também já ministrava, já ia em muitos lugares, como a senhora está falando. Muitas vezes ele ia, a senhora não o acompanhava. Hoje em dia já é mais fácil, a senhora acompanha. Alguns lugares a senhora vai, inclusive, com ele, né? Quando que foi essa mudança? Como isso mudou dentro da senhora? Olha, eu vou, mas não vou muito. Por quê? Porque eu me respeito. Eu sou o tipo da pessoa que eu não me mutilo, não. Entendeu? Então, a dinâmica do pastor Cláudio Duarte, ela é muito forte. Os compromissos dele é muito forte. Então, eu tenho um limite. Tá? Então, eu não vou em todas, mas hoje eu apareço mais do que eu aparecia antes. E desculpa, eu me perdi na pergunta. Eu perguntei quando que essa chave mudou? Ok. Quando que mudou assim essa posição da senhora? Mudou quando eu tive num congresso lá em Brasília, que foi o Modeladas, e eu ouvi palavras que me motivaram, que me tocaram muito. Então, o que eu digo para vocês? Queridas, não importa o que você está ouvindo se você não colocar em prática. É muito necessário tudo aquilo que a gente ouve. Eu gosto de observar pessoas que muitas vezes o que ela faz? Ela vai lá para uma pregação, ela fica fazendo vídeo, ela fica anotando e vídeo. Ela está tirando a concentração dela para ela mandar para uma outra pessoa que, vamos lá, se a outra pessoa precisasse de ouvir, ela estaria ali. Você está entendendo? Então ela está perdendo uma concentração que às vezes vai mudar a vida dela. E às vezes ela está anotando ali, fazendo o quê? Para colocar um papel dentro da gaveta que ela nunca vai mudar de vida. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso demais da conta. Eu anotava, eu falava assim, nossa, que tremendo, nossa, que chave poderosa. E eu vou mudar de vida segunda-feira. Os meus planos sempre eram na segunda-feira. Segunda-feira eu vou colocar essa palavra em prática, segunda-feira eu vou tomar uma atitude, segunda-feira eu vou fazer uma dieta. Tudo meu era na segunda-feira. E sabe quando essa segunda-feira chegou? Depois de 27 anos. Porque o dia que eu ouvi aquela palavra e eu falei, olha, eu vou mudar de vida é hoje, eu vou mudar de vida é agora, eu vou tomar um posicionamento é agora. E eu comecei, primeiramente, eu coloquei a mão na minha cabeça, eu declarei que eu estava mudando de vida e já comecei a ler livro, comecei a ler a Bíblia, só que de uma maneira diferente. Porque não basta só você ler a Bíblia, você tem que viver a Bíblia. Porque você lê a Bíblia, você lê outro livro. Então, foi isso que foi a minha total diferença. Eu comecei a ler a Bíblia e praticar aquilo ali. E comecei a exterminar velhos hábitos, né? É muito difícil, muito desafiador, porque você vem cheio de trauma, você vem de uma sequência, de um ciclo, né? Que se torna vicioso, que precisa ser quebrado. E o que aconteceu? Você não chega dentro de casa e fala, oi, gente, eu tive um verdadeiro encontro com Deus, minha vida mudou, agora eu sou outra pessoa, me respeitem, por favor. Não! Você plantou.
Porque a vida ela é feita de plantio. Então, o que que acontece? O plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, eu tive que colher tudo aquilo que eu plantei, plantei grito, plantei dor, plantei grosseria, eu tive que colher. Até as pessoas olharem para mim e falar assim, cara, você realmente mudou, e eu conquistar o respeito do povo novamente foi muito complicado, muito difícil, mas eu venci e estou dizendo para você que é possível sim. Sim. A senhora, quando conta isso, né? Talvez tenham mulheres aqui que tenham vivido experiências e pode falar assim, ah, mas a minha questão não é só de agora, a minha questão talvez seja lá da infância. E a senhora também tem como respaldar essa sua palavra, porque a senhora também, uma vez eu ouvi a senhora dando testemunho, a senhora falando, eu não tinha uma família tão funcional, né? Eu vi uma história também que me marcou desde pequena. A senhora podia compartilhar um pouquinho assim, como que foi também nesse período essa cura que a senhora vivenciou referente a coisas que eram lá da sua infância? Sim, o que que acontece? A minha mãe, ela tomou 300 ml de soda cáustica. Ela não faleceu no ato. Então, ela teve um estreitamento de esôfago e ficou muito debilitada porque ela não podia mais se alimentar via oral. Ela passou a ter que se alimentar por sonda. Só que a mente dela dizia, Deus não me fez assim. Quem fez? Então, muitas vezes a gente comete erros e depois a gente quer que Deus venha assim e resolva. Não. Aí você precisa lembrar de Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, o que que a gente precisa entender? Eu sou responsável por aquilo que eu planto, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Toda ação, ela gera uma reação. E nesse momento que ela passou enferma, né? Eu era muito jovem, eu tinha mais ou menos de 9 para 10 anos de idade, não vou saber precisar o certo, mas eu era uma adolescente. Então, o que que acontece? Começou a gerar muitos traumas. E na minha família, minha avó era evangélica, meu pai evangélico, e eles falavam para mim, Mary, ora, ora, porque Deus ouve as orações e Deus vai abençoar, Deus vai curar sua mãe, e principalmente oração de criança. Deus não rejeita. Mas ninguém me explicou que Deus diz sim, não e espera. Ninguém falou isso comigo. E é o quê? A cultura do povo religioso que não tinha conhecimento. E isso que desencadeou tudo isso. Porque se tivesse levado ela para fazer um tratamento, se tivesse um entendimento maior, eu acredito que ela estaria aqui conosco hoje. Não sei como, não sei se alimentando por via oral ou por sonda, eu não sei, mas eu sei que seria diferente. Mas enfim, isso não convém. Aí o que que eu passei a viver? 3 perguntas me marcavam muito. Primeiro por que que Deus deixou minha mãe morrer? Segundo por que que... Não, primeiro, por que que Deus deixou isso tudo acontecer? Por quê? Ela não faleceu no ato, então ela ficou arrastando aquela enfermidade. Segundo por que que ele deixou ela morrer? E terceiro por que que eu não tive uma filha, né? Porque eu tenho 2 garotos, Caio e Felipe. E isso foram perguntas que martirizaram o meu eu o tempo todo. Eu fiquei em choque por tudo isso. E depois de 27 anos, eu ouvi uma ministração que tocou muito no meu coração. Essa ministração, ela falava a respeito do garimpo, né? Que um garimpeiro, ele passa o dia inteiro garimpando e quando ele olha no final do dia, ele tem toneladas de lixo e um pouco de ouro. E quando ele para analisar, tem muitas pessoas que dão valor ao lixo que tem, a tonelada de lixo. Mas o que vale mais? Aquela tonelada de lixo lá ou o pouco de ouro com que ele sai? E eu comecei a olhar o quanto eu era abençoada, porque eu tive um marido que, mesmo sem me compreender, mesmo sem ter o carinho devido, mesmo sem ter uma família estruturada, ele foi valente, ele me amou. E hoje ele está vivendo o quê? O sobrenatural de Deus. Por quê? Porque eu mudei. Eu mudei e acredito que
isso é só a pontinha do que vai acontecer na nossa vida. Eu acredito que tem muito mais coisa, independente se eu cair na mídia social, né, for uma voz mais ativa, independente de eu ficar somente aqui, porque eu sou bem resolvida com isso. Eu paro para analisar, olha, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou avó, eu tenho talento para costura, eu tenho talento para artesanato, para tantas outras coisas, eu tenho a igreja para poder trabalhar com pessoas, eu tenho tantas coisas para me ficar me preocupando com coisa mínima, do tipo, ah, será que eu vou agora ser conhecida? Ah, será que... Não, eu tenho muita coisa, eu não preciso disso. Para mim, o importante é você ouvir, é você mudar de vida, é você ver que é capaz, você ver que é possível, porque tem muita gente aprisionada, só sente que um dia já passou. Então, só se comove, só se emociona, né? Quer ajudar, quem sabe? Porque não tem jeito. E eu já passei por tantas coisas e estou aqui para falar com você. E quando a senhora fala sobre isso, muitas mulheres talvez estejam ouvindo e algumas mulheres têm os esposos, assim como a senhora, que está mais à frente, que esteve mais à frente por um período. E algumas mulheres sentem assim, que parece que para elas, elas não têm vida porque o marido está ali e ela não. Mas a senhora falou algo agora muito interessante, né? A gente precisa olhar a nossa vida independente da posição e do chamado do marido, porque nós também somos chamadas para algo específico. E eu costumo falar muito aqui que, às vezes, existem períodos na vida de algumas mulheres que não trabalham fora e que a maior missão dela é cuidar dos filhos, é cuidar do marido, para que eles sejam aqueles que vão realizar, né? Que vão executar tarefas, que Deus deu um chamado para eles e um chamado diferente para nós. A gente não tem que guerrear, né? E eu acho interessante porque quando o pastor Cláudio ele ministra, por exemplo, sobre as mulheres e fala sobre as mulheres e leva muita gente a rir, né? Tanto homens quanto mulheres que vão rir, vão levar tudo isso e vão analisar, porque ali no momento aquilo se torna uma gargalhada, aquilo se torna algo engraçado. Mas no fim ele gera uma reflexão sobre os relacionamentos, né? Só que interessante, pastora, que na verdade ele usou e usa, né? Eu vejo que ele usa assim, tudo que ele viveu, tudo que ele vive, para transformar isso em ensino, não é isso? Sim, com certeza. Essa questão aí que eu tenho falado é muito importante porque você que é mulher de um líder, você que é mulher de um empresário bem-sucedido, você que é mulher de um profissional bem-sucedido e você, às vezes, se olha e se acha um nada, como muitas das vezes eu me achei, deixa eu te falar uma coisa. Seja boa naquilo que você faz. Se é para você ser uma dona de casa, seja a melhor dona de casa. Quem foi Suzano Wesley? Qual foi o legado que Suzano Wesley deixou? Eu ouvi uma frase de John Wesley que ele falou que aprendeu mais como ser cristão com a mãe dele do que com os outros. Então, olha o estrago que John Wesley fez e faz até hoje nos infernos. Então, seja essa mulher extraordinária. O problema hoje é que as pessoas estão voltadas para o holofote. O problema hoje é que as pessoas estão preocupadas em aparecer. O problema hoje é que as pessoas não sabem a sua identidade, elas não se conhecem. E por isso gera esse distúrbio, por isso que gera tudo isso. Então, eu sou aqui, estou falando, sou bem resolvida, estou tranquila, por quê? O que eu conquistei até hoje vai além do que aquilo que eu esperava. Então, você, mulher que está aí, que ainda não se achou, você que está aí meia perdida, saiba disso, você é especial, você só precisa saber qual é o seu talento, qual é o seu dom, qual é o seu chamado. Independente se você descobrir que ele for para ser uma dona de casa e cuidar de família. O importante é o ser humano que você vai deixar mais à frente. Esse é o maior ápice do negócio. Entendeu? Porque tem muitas coisas que as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Quer ver, por exemplo, a aflição de Agar?
Agar estava lá, Sarai olhou para ela e falou assim, essa mulher aí dá para mais coisa do que eu estou pensando, né? Legal. Então, ela de uma escrava, ela parece que me desse mais um degrau sendo escrava sexual. Porque ali, a palavra de Deus fala que Abraão, que era Abrão na época, ele teve relações. Então, você acha o quê? Que ela queria ter relações com ele? Não. O que ela ia ganhar? Primeiro, ela, se fosse o filho fosse dela, ia nascer um escravo. Sim. Se fosse dele, não ia ser dela. O que ela ganhava com isso? Mas Deus estava lá olhando tudo aquilo. E Deus decide que vai mudar a história daquela mulher. E o que ele faz? Ele traz Agar, ó, páreo a páreo com Abraão. Ele promete a ela e ela vai ser mãe de uma multidão, mãe de uma nação. Então é isso que eu quero que você entenda. Às vezes você está dentro de casa lavando louça, cuidando da casa, e o marido está lá sendo no estrelato, por assim dizer, se é assim que você prefere, porque eu vejo de uma outra forma. Mas o que a gente precisa entender? Que Deus é aquele que vê. Então seja a melhor dona de casa, seja a melhor mãe, tudo que tiver, mão, faça com excelência, porque Deus vai te exaltar, porque Ele é aquele que vê. Sim, sobre Susana Wesley, inclusive, a gente vê o legado de oração, né? Como Deus responde às orações. E muitas das vezes nós estamos com os nossos filhos em casa e nós precisamos exercer esse legado, deixar esse legado, não só ensiná-los a orar, mas orar por eles e profetizar sobre a vida deles, né? Eu costumo dizer, pastora, que a gente não sabe, nem todos nós temos a revelação, mas nós não sabemos aonde Deus vai conduzir os nossos filhos. Então, desde o ventre é importante você orar, interceder e profetizar sobre a vida deles, porque Deus pode levantá-los e você não tem nem ideia do que Deus vai usar. E você foi esse canal. Porque se não fosse você, né, mulher, como que ele seria instruído na palavra? Ele iria receber o carinho? E é tão importante essa palavra, né, pastora? Porque a gente vive uma sociedade hoje onde a mulher, ela está aí no mercado, ela está em competição, né? Digamos assim, entre aspas. E muitas das vezes nós temos funções. Eu estou falando isso porque de junho para cá, por exemplo, eu trabalhava fora, exercia funções assim bem visíveis e de repente as coisas foram acontecendo e eu percebi que era necessário um momento aqui. Sabe, eu perdi meu primeiro trabalho, meu segundo trabalho, e aí depois eu abri mão de várias funções que eu estava diretamente à frente, até na própria igreja, para o quê? Para olhar mais para a minha casa e dizer assim, esse é o tempo. A gente precisa também identificar os tempos, a gente vive tempos e estações, e a gente precisa identificar isso, para que nós somos a visão, né? Nós somos aquelas que olham e precisam olhar e olhar lá na frente e ver, olha, eu preciso estar intercedendo pelo meu marido nessa área. Agora eu estou percebendo que esse é o momento de agir dessa forma, porque nós somos ajudadoras, auxiliadoras. E como auxiliadoras, nós precisamos estar atentos a esses detalhes, a essas estações, né? Queria abrir para você que está aí nos vendo, se você quiser mandar alguma pergunta, manda na caixinha de pergunta que a gente vai abrir aqui até para poder te auxiliar em alguma coisa que você precise nesse momento, alguma palavra, alguma direção que a Mary vai poder responder para você, né? Mas eu espero que você esteja recebendo essa palavra. E uma outra situação, pastora, que nesse tempo de isolamento e distanciamento, alguns estão em isolamento, alguns estão em distanciamento, a gente vê que emocionalmente isso atingiu muitas mulheres, né? Algumas mulheres ficaram um pouco abaladas com o fato de que a sobrecarga aumentou dentro de casa, as funções, às vezes, pessoas que trabalhavam fora, além de trabalharem dentro de casa, o trabalho que exercem ainda tem que exercer as funções comuns da casa, né? Queria que a senhora deixasse uma palavra. A gente tem vivido os tempos onde eu entendo que é tempo da gente levantar tronos de adoração, onde é tempo da gente estar em intercessão, onde é tempo da gente estar cuidando sim da nossa alma, da nossa mente. Mas eu queria que a senhora deixasse uma palavra para essas mulheres que talvez ainda não tenham entendido, identificado esse tempo.
Bom, eu acredito que muitas mulheres que estão passando por essa situação, e não é só mulher não, é homem também, tá? O que que acontece? Eles viviam uma vida medíocre, por assim dizer. Por quê? Porque você não conversa com seu cônjuge, você não conversa com seu filho, você só sabe trabalhar, você virou uma máquina, porque você acredita que dando tudo aquilo que ele quer, você já está fazendo muito. Você, nossa, você é a melhor mãe, ó, parabéns para você. Só que não é isso. O que as pessoas querem é relacionamento, o que as pessoas precisam de amor, de carinho, de cuidado, de atenção. Então, o que que acontece? Quando houve esse afastamento social, você passou a ter que lidar com seu filho, com seu marido, e começou a estourar um monte de coisa dentro de você. E eu, assim, você me perdoa por falar, mas eu estou sendo sincera, que é uma das coisas que eu sou muito sincera. Eu não acredito que é só erguer trono de adoração, não. A maior adoração é você mudar você mesmo. A maior adoração é você ir lá servir um prato de comida com o maior carinho, que muitas das vezes eu não faço. Por quê? Porque eu sou metódica. O camarada marcou comigo 7 horas, igual o cidadão daqui de casa, marcou 7 horas. 7 horas, 7 horas. 7 horas não é 6h59 nem 7h01. Entendeu? Por quê? Porque eu já não cozinho, ó. Então eu quero que ele sente a mesa na hora que ele marcou. Eu sou chata quanto isso. E aí quando ele chega meia hora depois, 40 minutos depois, eu tô uma fera e do tipo, cara, agora você descontrolou tudo. Por quê? Porque eu tenho o meu tempo. Gente, e adorar é isso. É o camarada chegar tempos depois e você não rosnar para ele, você não querer matar ele, e você, oi, querido, toma aqui. Aí você fala assim, ah, mas isso é submissão. Não, isso é você viver Cristo, isso é você refletir Cristo, isso é você exalar Cristo. Porque Cristo, todas as vezes que as pessoas atacavam ele, que as pessoas falavam mal dele, que as pessoas batiam nele, as pessoas não viam ele revidar. Isso é você ser Cristo, entendeu? Porque a gente está aqui é porque nós somos cristãos, nós precisamos exercer isso. Então, eu estou trabalhando isso. Então, essa é a forma que eu enxergo, querido. Eu não enxergo muito dessa forma, ó, vamos adorar aqui, vamos orar, porque o tempo que você ficava aí, e vamos orar, e vamos adorar, e vamos levantar um clamor, vamos jejuar. Você sabia que eu não sabia jejuar? Você sabia disso? Acredito. Pois é, eu fui aprender a jejuar há pouco tempo. Por quê? Porque as pessoas me ensinaram errado. Elas me ensinaram assim, Mary, olha só, você pega, minha mãe que me ensinou, você pega, para de comer à meia-noite e fala para Deus tudo que você quer. Aí no outro dia, meio-dia, você volta a comer, você faz sua oração, fala assim, ó, te entrego esse jejum aqui que chega com um cheiro suave às tuas narinas. E pronto. E aí você recebe. Olha bem, gente. Olha quanto tempo eu vivi iludido da minha vida. Aí o que que acontece? Eu aprendi dessa forma. Mas nesse meio tempo, vamos lá, raciocinar. A maior parte do tempo eu estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. E de meia-noite a meio-dia, eu acordava lá pelas 10. Eu estava dormindo. Aí, naquele período, eu olhava no relógio e falava assim, que hora que eu vou comer, hein? Aí vinha um filho, vinha outro, brigava e não sei o que, eu discuti. Você acha que Deus estava recebendo um jejum desse? Estava recebendo porque eu estava no tempo da ignorância. Sim. Porque Deus não olha o homem como nós olhamos. Ele olha a nossa estrutura e vê como nós somos pó. Então, eu comecei a observar, porque jejum, cara, você vai maltratar a tua carne, você vai fortalecer teu espírito e maltratar a tua carne, você vai chegar lá, você vai orar, você vai adorar, você vai, Senhor, eu quero atingir esse objetivo aqui, me ajuda, pá, 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 pá. E o que você vai fazer? Você já levanta mais cedo e você já começa erguendo um trono de adoração. E qual é esse trono de adoração? Você vai exaltar o nome dele. Você vai chegar com orações de adoração, dizendo quem ele é, que você não está ali pelo que ele pode te oferecer, mas exatamente por aquilo que ele é. E dali você vai começar a conviver. Quando os cães se levantarem para te atacar, o que você vai falar? Ô, Senhor, me fortalece. É difícil demais,
mas não é impossível. E na medida que você for fazendo, você for fazendo, você for fazendo, você vai passar a ter domínio. E quando você tem domínio, aí ninguém te segura mais. É onde você rompe. Então, eu vejo a adoração dessa outra forma também. Porque o verdadeiro adorador, ele não vai chegar aqui, gente, galera, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar, porque os tempos são difíceis. O verdadeiro adorador, ele vai servir com amor. O verdadeiro adorador, mesmo a uma palavra ríspida que o outro está te lançando, ele vai falar com carinho. E isso é desafiador. Na minha época, o termo era difícil, mas como chegou aí essas autoajuda, então a gente fala desafiador, que é para ficar bonito. Mas quando eu falo isso, ô, pastora, eu falo porque eu entendo que é um tempo de que nós estamos em casa adorando de uma forma diferente e olhando para dentro de nós. Quem nós somos, né? E O o que problema é que nem todas estão assim, né? A Sim. maioria não tá, por quê? Porque ela tá chocada. Porque É, antes ela colocava o filhinho na creche, ia trabalhar e agora ela tem que ficar com aquele menino. Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, o celular, e corre para lá e corre para cá, porque o garoto tem energia para gastar. E agora como é que lida com isso? sim, Antigamente não, a mamãe aparecia, tinha ido para o escritório, e enfim, cada um tem sua realidade, sim. mas E aí a gente vai para Gálatas, né? Que Gálatas, quando vai falar que nós temos o Espírito, mas nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. E ali no fruto do Espírito, a gente tem que trabalhar tudo isso. E quando eu falo sobre esse tempo, porque você tem que ter o equilíbrio de você estar... Porque é uma oportunidade de que muitas pessoas tiveram de estar próximas a Deus, próximo à sua casa e mudar essa forma de relacionamento. É o que a senhora falou, é perfeito. A gente tem vivido essa realidade, esse confronto dentro das casas, né? Das famílias. Eu vou abrir aqui, tá cheio de pergunta aqui, ó. Acaba que só sendo dona de casa eu me sinto um nada. bom, eu acho que a gente já falou aí a respeito disso, né? Seja a melhor dona de casa que você puder, porque o tempo correto Deus vai te exaltar e você vai viver o sobrenatural de Deus. Ontem, por exemplo, eu recebi a visita do meu neto aqui, e o meu neto com 1 ano e 3 meses de idade, ele já vem para te cumprimentar, vem para te abraçar, mas isso é fruto do quê? Que a minha nora saiu, né, do emprego efetivo e está só colaborando conosco. Para quê? Para cuidar do filho. Então, é uma nova geração, é um novo fruto que está sendo aí abençoado. Sim. A outra pergunta aqui, pastora, como reagir às críticas quando você é esposa de pastor, né? E tem voz? No caso, ela deve exercer também a liderança, né? Essa pergunta está meio É. complicada, mas Como vamos lá. reagir às Como críticas? reagir com as críticas quando você é esposa de pastor e tem voz? Eu não entendi muito bem a pergunta. Você entendeu? Eu entendi que é como se ela também exercesse algum cargo de liderança. Ela tem uma voz, mas ela é esposa de pastor. E aí, como ela reage às críticas? Eu acredito que tenha sido isso. Bom, se ela for uma mulher muito bem resolvida, ela vai reagir a essas críticas muito bem. Ela vai analisar tudo isso e ela vai observar. Poxa, eu posso melhorar nisso aqui? Eu posso ser uma pessoa melhor? Porque, principalmente nós, como liderança, a gente tem que estar sempre trabalhando para ser uma pessoa melhor. Eu, por exemplo, estou num desafio porque eu sou muito prática. Eu falo muito a verdade, só que quem muito fala a verdade, existem maneiras de você falar. Por Sim. exemplo, João Batista, né? Natan. Natan, ele falou a verdade com Davi e ele gerou o quê na vida de Davi? Ele gerou uma graça na vida de Davi que Davi teve, se arrependeu ali de todos os pecados dele. Olá, pastor! Deus abençoe. Amém. Então ele se arrependeu de todos os pecados dele, houve um quebrantamento ali, né? E ele, assim, mudou. Agora, João Batista falou muito sinceramente, falou muito abertamente, e o que aconteceu? Perdeu a cabeça. Então, querida, cuidar para você não perder a sua cabeça, que você seja uma pessoa centrada, espere em Deus porque as igrejas estão precisando de líderes saudáveis. Amém. Amém. Deixa eu abrir aqui a caixinha. Assumir as finanças.
Meu esposo, a renda fica menor, mas para ele está cômodo, o que fazer? No caso, ela assumiu as finanças e o esposo tem uma renda menor, deve ser isso, né? Mas para ele está cômodo, o que ela deve fazer? Olha, tanto eu quanto o Cláudio, a gente tem a visão seguinte: você governa, né, administra as finanças quem administra melhor. Então, se você está administrando melhor, sem problema algum. Se ele administrar melhor, administre ele. Eu, por exemplo, eu estava até contando lá na live, eu não podia ver nada, filha, porque eu comprava, mas devido a traumas. Então, ao longo do tempo, eu aprendi a administrar. Não sei se respondeu muito a pergunta, porque a pergunta ficou meia no ar. Então, eu estou tentando, eu estou respondendo mediante aquilo que eu estou entendendo. E o mais bacana disso é você saber quem você é. Porque mulher, ela vai muito mais além do que ela pode imaginar. É verdade. Aqui, quando o marido que está em cativeiro. No caso, quando o marido é quem está no cativeiro, né? E não a esposa. Tá, aí eu vou te falar uma coisa. No caso, sim, vocês estão tendo, por exemplo, Mary Duarte com Cláudio Duarte. Mary Duarte estava no cativeiro e Cláudio Duarte foi um dos libertadores. Por quê? Porque ele deu, assim, condições a ela, né? Ele esperou o tempo dela amadurecer. Então, se o seu marido é a Mary, seja o Cláudio Duarte na vida dele. Amém. Amém. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Mais pergunta. Isso me deixa muito frustrada porque eu sei que eu poderia ajudar muito. Ficou sem o contexto. Deixa eu ver se tem outra pergunta dela, porque... Ah, tá. Meu esposo é pastor e sistemático. Não deixa eu fazer nada na igreja. E isso me deixa muito frustrada. É a continuação da pergunta, né? Querida, eu vou falar uma coisa. Existe dois tipos de mulheres. Uma que conquista e a outra que seduz. A que seduz, ela usa o corpo dela para alcançar tudo aquilo que ela quer. E tem um dia que ela não aguenta mais e ela chuta o pau da barraca, ela joga a toalha. Mas aquela que conquista é uma mulher que trabalha com isso aqui e com o Espírito Santo de Deus. Então, eu acredito que se você começar a analisar os seus comportamentos, se você começar a trabalhar de uma maneira saudável, de uma maneira bem, me faltou a palavra agora, bem sábia, você vai conquistar lugares altos. Mas o problema de muitas mulheres é que para ela não basta somente ela governar pelos bastidores. Ela quer governar na frente. Então, aí fica um pouco complicado, porque eu sou aquele estilo de mulher que você tem que dar honra ao seu marido. Eu honro muito meu marido e gostaria de cada vez estar honrando mais. E também aquilo que a senhora falou, né, pastora? Às vezes as pessoas, a mulher faz uma semente, mostra algo para o marido e depois ela vai ter que reconquistar, né? Tem que mostrar que ela mudou, que ela realmente é capaz. Né? E existe um processo nisso, nem sempre é assim no estalar de dedos, né? E o problema das pessoas é aquilo que eu acabei de falar. O problema das pessoas é que elas querem visibilidade. Elas não conseguem ficar por trás dos bastidores. Quer ver algo aqui que eu vou falar, que eu não sei se vocês sabiam, mas vão ficar sabendo agora? De todas as doideiras que eu passei na minha vida, a minha mãe me ensinou o caminho do altar. Então, certo ou errado, eu tinha uma raiz, eu tinha um pouquinho de conhecimento. E aí o que aconteceu? Eu sempre orava por ele. Eu não ia para os cultos com ele, mas quando eu via que estava chegando a hora da palavra, eu dobrava o meu joelho e falava: Senhor, usa a boca daquele homem para que ele fale o que ninguém anda falando, revela para ele o que ninguém anda sendo revelado. Então, eu fiz uma participação muito honrosa. Tive uma participação muito honrosa. Mas para que eu ficar jogando aos quatro ventos? O importante é que ele hoje é quem ele é. E eu faço parte dessa história. E não me importa se você sabe, se o fulano não sabe. O importante é que eu e Deus sabemos. Mas só que existem pessoas que não. Ela quer o crédito, ela quer estar à frente. Ó, tem uma pessoa aí que está falando assim: me manda um oi, hoje é meu aniversário. Ó, não te conheço, mas parabéns, parabéns, muitos e muitos anos de vidas para você, que a sua vida seja formada por sucessos vindo do alto céu.
Amém. E, pastora, mesmo a senhora não estando em holofote, a senhora sempre foi citada por ele, né? E ele sempre trouxe a senhora nas mensagens e sempre foi o foco, sempre esteve presente, né? Sim. Então, às vezes, a gente quer de uma forma e é de outra, e a gente precisa achar a graça nessa situação, né? É tão bom quando a gente é citado pelo esposo que está ali na frente, está ministrando, e você fala, poxa, ele tá vendo. E se ele está vendo, o reconhecimento é esse, né? Porque o mais importante para a gente ali é a nossa casa, a nossa semente na nossa casa que está frutificando, não é mesmo? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Bom dia, pastora. Eu sou esposa de pastor. Meu esposo é sistemático e não deixa eu fazer. Ah, essa foi a mesma pergunta. Ela mandou 2 vezes. Tem mais. Como faço para conseguir colocar valor no meu trabalho, pois sou esteticista há 8 anos. Uau, essa pergunta é um pouco complicada, porque quem trabalha assim é como se você gerasse um filho, né? E como você põe preço em filho? Não é Tem verdade? valor, não tem preço, né? Não tem Tem preço. valor, mas preço não. Então, o que que acontece? Você vai precisar fazer uma pesquisa de campo aí, e como eu estava numa live com a Bispa, eu estava falando a respeito de você se conhecer. Tudo gira em torno de você se conhecer. E é complicada essa pergunta, viu? Porque a partir do momento que você se conhece, porque existem coisas que no momento você não vai ganhar dinheiro, mas o que você vai ganhar vale muito mais do que dinheiro. Por exemplo, hoje, relacionamento. Relacionamento está valendo mais do que dinheiro. Sim. Então, é preciso você entender essas coisas e saber mudar, né? Esse é o verdadeiro pulo do gato, é você saber mudar na hora certa. Eu acredito que o melhor nesse momento é ela construir valor. Valor no que ela oferece, valor nos relacionamentos a quem ela atende. E esse valor que ela vai gerar, inclusive, vai levá-la a posições através de até outras pessoas. Porque outras pessoas vão indicar, né? Então, acredito que o que ela tem que gerar é isso que a senhora está falando, valor e não o preço, não se preocupar com o preço. Conforme Isso. ela for gerando valor, isso vai dar a ela destaque, vai dar a ela visibilidade, né? E o valor vai colocá-la no lugar que ela tanto almeja, não é mesmo? Isso Já aí. várias vezes estão perguntando aqui fora da caixinha, e era a pergunta que eu ia deixar por último, mas eu vou fazer agora. As pessoas estão perguntando assim, que é o tema, né? Como ser uma mulher sábia, uma mulher cristã sábia. Dicas da Bom, senhora. existe dois tipos de mulher, a sábia e a sabiá. A sábia ela é silenciosa e mortal, a sabiá ela só faz barulho. Então, o que a gente... É forte, né? É... Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de ter mais contato com a palavra de Deus, fazer uma autoanálise, examinar nós mesmas. Como é que eu tenho sido? Eu tenho sido tóxica? Como é que eu tenho sido? Existem momentos que calar, igual eu, há anos atrás, eu postei uma foto minha que eu ficava assim, ó, tipo, falando, existem momentos que o silêncio diz mais do que uma palavra. Aí uma mulherada se levantou, você está fazendo apologia à violência doméstica, não sei o quê. Nada disso. É simplesmente que o calado, muitas das vezes, ele é tido como sábio. Aí, para que você vai abrir a tua boca para falar e a pessoa ter certeza que você é um tolo? Então, a gente precisa examinar, ver e ter mudando. Pega uma pessoa por referência, não queira ser ela, mas que te dê umas orientações, que você olhe e fala assim, poxa, essa mulher é bacana, ou esse homem é legal, eu estou curtindo as palavras dele, e comece a meditar nisso. Para de viver a vida aleatoriamente, começa a colocar sentido sobre a sua vida, que eu acho que isso vai ser bem bacana. Eu costumo falar aqui que eu aprendi algo muito interessante. Eu ajo assim, né? Às vezes é melhor você ser feliz do que você ter razão. Porque você vai entrar em algumas guerras e onde você não vai ganhar com a palavra naquele momento. Então é melhor você ser feliz naquele momento do que você dizer que tem razão porque tem razão e expor e às vezes você não tem razão. E você vai entrar em guerras desnecessárias. E aquilo vai cativar e você vai ganhando o coração do seu esposo. Você precisa ser sábio, né?
Antigamente eu cortejava a guerra. Antigamente, para mim, eu vivia namorando a guerra. E depois que eu parei, olhei, eu estava gastando tanta energia com aquilo, as pessoas estavam se afastando de mim e era uma coisa horrorosa. Então, hoje, eu prefiro a paz ao invés da guerra. E eu tenho sido muito feliz. Você vê isso pela minha aparência, você vê isso em foto. Teve uma pessoa até que fez um comentário falando: ah, com dinheiro é fácil. Não, querida, ali não teve dinheiro, não. Foi de dentro para fora. Foi eu que me examinei, vi o quanto eu estava tóxica e mudei de vida. E sempre eu sou uma pessoa que eu não me violento. Eu, do tipo, as pessoas querem ver você com ele. O Cláudio já perdeu o convite de pregação, por quê? A sua esposa não vem, não, então a gente não traz. Não, não vou, porque eu vou a hora que eu estiver sentindo bem. Então você tem que fazer essa análise. Você precisa se respeitar, mas dentro de um limite que você não agrida o seu parceiro. Amém. Ou outras pessoas que estão ao teu redor. Verdade. Eu vi subir ali falando assim, pastor, escreve um livro. Queria que a senhora falasse, porque na verdade já está sendo escrito, não é? Sim, já está sendo escrito que vai abordar aí essa questão do cativeiro, de autoestima baixa, né? Vai abordar aí chaves, né? A respeito de como mudar de vida, tudo aquilo que eu vivi, as minhas experiências, eu estou querendo compartilhar, né, com vocês. Eu também tive um momento aí de compulsão alimentar devido aos traumas anteriores. E como eu superei tudo isso, como eu lido com isso, porque dá para ver que eu sou uma pessoa forte, né? Eu tenho um posicionamento firme, então foi muito desafiador. E estou pensando como eu tenho sido chamado o tempo todo em fazer uma live, né? Para ir responder, porque depois disso tudo eu tenho recebido muitas mensagens, muitas perguntas, então eu estou pensando nisso agora. Isso aí. As pessoas estavam colocando até ali, assim, fala um pouquinho mais, né? Conta um pouquinho mais. E esse livro, eu acredito que também vai alcançar pessoas e vai estimulá-las a também reagir, né? A senhora estava falando aí sobre a questão da compulsão e quando fizeram a crítica na sua foto, as pessoas não conhecem muitas vezes a história, não é? Às vezes, por questões que elas próprias carregam, elas acabam reagindo daquilo que elas carregam dentro de si, né? Talvez com a dor, com a amargura, e a crítica vem nesse sentido. Mas ninguém conhece a história, né? E é tão bom quando a gente chega nesse ponto de estar curada, que aquilo ali a senhora não levou mais como uma doença, né? Não entra mais na senhora como uma ferida, né? Pelo contrário, a senhora passa também a olhar o outro com um olhar diferente, né? Um olhar de bondade, um olhar de necessidade de que aquele precisa ser alcançado pela mesma libertação e a mesma cura que a senhora também recebeu, né? Isso aí. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. A gente vai terminar orando. Alguém perguntou, acho que relacionado a alguma outra pergunta. Devo então deixar meu cartão com ele para administrar? Esse povo é uma graça. Esse povo é uma graça. É do estilo assim: eu dou uma dica, se ela tiver sucesso, é tudo para ela. A benção, é tudo para ela. Agora, se eu dou uma dica e fica errado, aí a culpa é toda minha, né? É isso que tem que analisar, filha. Você conhece o seu marido, eu não conheço seu marido, não conheço você. Agora, se você é daquelas que era igual a antiga Mary Duarte, que compra até capim pegando fogo, parcelado, você só pergunta em quantas vezes. Aí entrega, aliás, nem entrega, corta o cartão, porque você não está apta a ter cartão, viu? É verdade. Aqui só uma palavra, pastor. A sua cura trouxe mudança na vida familiar. Bom, amém, né? Trouxe primeiro cura na minha vida familiar, né? Porque hoje é porque não vai dar tempo, mas eu fui uma péssima mãe, eu tenho várias histórias assim de coisas erradas que eu cometi, tentando buscar sucesso no meu trabalho, tentando buscar uma vida que eu achava que era para mim e não era. E aí o que acontece? Hoje eu tenho os meus filhos perto de mim, mas marcas ficaram. E eu perdi um tempo que eu nunca mais vou recuperar. Então, o importante é eu daqui para frente. Uhum. Aqui a pergunta: como vencer a imaturidade? Ambos têm atitudes infantis.
Eu, 30 anos, e ele 40, casados há 2 anos. Aí a minha resposta é o seguinte: ouve tudo isso que você ouviu e começa a colocar em prática. Ouve pessoas que são centradas, igual, por exemplo, Cláudio Duarte, olha quantas dicas ele dá. Aí você para, não só para ouvir, mas aí você começa a praticar que a tua vida vai mudar. Um de vocês que se tornar maduro vai ajudar o outro. Amém, amém. Um grande abraço daqui de Portugal para vocês. Catiana, beijo para você. Beijo para você. Eu vi subir ali também assim, ó. Minha filha faz 18 anos, se eu não me engano, hoje. Um abraço aí para sua filha, querida. Deus abençoe poderosamente. Que você continue aí, né, orientando, instruindo a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Né? A gente já está chegando aí ao meio-dia. E eu queria pedir para a senhora, pastora, para estar intercedendo agora por essas mulheres. Tinha alguns homens aí, eu vi alguns homens também. Acredito que seja proveitoso também eles estarem aqui ouvindo, porque como a senhora disse, né? A importância da atitude, da reação do pastor Cláudio Duarte nesse período, a importância disso tudo para a sua vida, para esse processo no casamento, né? Vocês estão hoje com quantos anos de casados, pastora? 28, vamos fazer 29. 28 anos, né? É uma vida aí que tem muitos ensinos, né? E o que a senhora falou, tem gente que fala assim, eu vou modelar, né? No mercado, fala assim, eu vou modelar fulano para trabalho. Então, pega isso também, aproveita esse modelar aí e pega características boas, atitudes positivas, ações, né? E traz para a sua vida, coloque em prática na sua vida, que com certeza o Senhor vai estar capacitando, o Espírito Santo vai estar te guiando e você vai sendo transformado, como a palavra diz, de glória em glória. Não é mesmo? Isso aí. Que tempo Bom, para orar. tá. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, eu quero profetizar bênção sobre a vida desses homens e mulheres. E em nome de Jesus, eu quero lançar uma palavra profética, com a mesma unção que um dia eu fui curada, com a mesma unção que um dia eu fui resgatada das obras das trevas, do cativeiro. Eu quero declarar cura sobre a vida de homens e mulheres que estão me assistindo agora ou que irão me assistir, não sei se vai ficar gravado, mas eu quero profetizar vitória e que essas pessoas elas venham trazer a consciência que elas precisam ser melhores, que elas precisam exalar o nome de Cristo, exalar o perfume de Cristo, que elas precisam ser como Cristo e que elas precisam entender que elas vão abrir mão agora. Vai ser difícil no começo, vai ser desafiador, como muitos querem falar, vai ser complicado, mas eu sou uma prova viva de que isso é possível. E eu quero declarar essa unção de renovo, de restauração e restituição sobre a vida daqueles que estão me ouvindo ou que irão me ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora. Vai ficar gravado, sim, a live aqui e vai também pro YouTube. Depois eu mando para a senhora também, porque quem quiser compartilhar, assistir depois de 24 horas, vai estar disponível. E deixa aí para a senhora encerrar dando uma palavra, se a senhora quiser dar uma palavra final, mas quero muito agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui compartilhando. Às vezes as pessoas falam assim, é tão difícil, né, a gente falar, mas quando Deus nos cura, aquilo que foi dor, ele se transforma em ações que vão ajudar outras pessoas a alcançarem também a cura. Então, quero agradecer a senhora por poder compartilhar esse momento conosco. Bom, eu quero dizer que com as mesmas consolações que você foi consolado, você irá consolar. Hoje, talvez, você olha para a sua vida e você fala, eu sou um nada, não tem jeito para mim, por que eu estou sofrendo isso? Como eu quis morrer muitas das vezes, como eu quis resolver com as minhas próprias mãos. E hoje eu estou vivendo o sobrenatural de Deus e te convido a viver o sobrenatural de Deus também. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar, coloca o medo de lado, porque para mim foi muito desafiador estar aqui, colocando minha cara para a nação, para outros países, é muito desafiador, mas eu estou aqui, estou vendo gente sendo abençoada, estou recebendo mensagens, então se permita, primeiro ser feliz e depois ajudar o seu próximo.
Amém, muito obrigada. E assim, depois que tudo isso passar, né, esse distanciamento, se vocês quiserem conhecer a pastora pessoalmente, é só ir no Projeto Recomeçar, lá em Xerém. A gente sai daqui de Guapimirim, vai para lá, e Deus tem abençoado, tem falado através da vida deles. Então, você pode também fazer uma visita, não é mesmo? Pastora, muito obrigada, tá bom? Deus abençoe. Amanhã a gente está aqui de novo às 11 horas com mais uma live, abençoando a tua vida com uma palavra de Deus e orando pela tua casa. Obrigada, pastora. Um beijo. Obrigada. Tchau.